Boa tarde, gente, tudo bem? São 16 horas do dia 3 de dezembro de 2020 e nós estamos aqui para iniciar, nesse exato momento, o último encontro de orientação, de web orientação, com os alunos do sexto semestre de Artes Visuais do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Tá joia? Gente, quem que tá com o nome de Thaís Montalvão? É alguém do nosso grupo? Pode ser que alguém que esteja usando, né, a internet de outra pessoa, o e-mail de outra pessoa. Boa tarde, professora. É a Valderez. É que eu perdi o celular, estou com problema, e a minha amiga da minha filha, eu vim aqui na casa dela para poder entrar. Ah, Tem tá bom, problema, tá ótimo, não? Valderez, tá ótimo. Não Tem problema? Eu só queria saber quem que era certinho, se era algum convidado, tá bom? Mas tá ótimo, linda. Obrigada, viu? Imagina. Obrigada mesmo. Pessoal, vamos lá. Eu vou pedir, se vocês conseguirem, para desativar o som de vocês. Aí, quando for para fazer pergunta, vocês ativam certinho, para não ficar nem a microfonia, né, nem vazando aí da parte pessoal de vocês. Então, gente, como eu estava falando, último encontro de orientação de TCC, tá? Eu sei que vocês devem estar aí ansiosos, né, apreensivos, o que é normal, o que é comum, né, de se acontecer, mas né, vocês fizeram o trabalho de vocês cumpriram as etapas e vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui o slide, tá? Que vocês vão utilizar cada um, o de vocês, na apresentação, mas para eu orientar hoje como fazer uma boa apresentação de TCC, eu vou usar o slide que eu mandei de modelo, tá joia? Vai balizar aí todas as minhas orientações, tá? Só um minutinho. Aqui, modelo de slides. Tomara que seja esse. Só um pouquinho que tem uma pessoa entrando. Aqui, Yasmin. Vamos lá. Gente, verifica então se aparece para vocês, tá? O compartilhamento que eu tô fazendo. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Gente, vê se vocês conseguem ver aí o slide. Conseguimos ver. Sim. Deixa eu só aprovar mais alguém que está entrando aqui, o Leandro Celestino. E aí já tem mais gente, a gente já pode dar, dar largada aqui. Deixa eu ver, 8 pessoas. Vamos lá, gente. Então, nós estamos a Yasmin, a Valderes, a Dona Rosa, o Marcelo, o Leandro Celestino, a Larissa Salles, o João e o Gilvan. Gente, vocês então depois conversem, né? Não ser as duplas que estão, as duas pessoas aqui, isso é ótimo, né? Porque depois vocês trocam uma figurinha, trocam uma ideia, e aí cada um dá uma sugestão e vocês fazem uma apresentação mais conectada. Quem a pessoa do grupo não está aqui, gente, depois marca, tá? Uma reuniãozinha, nem que for online, para conversar sobre a apresentação, para dividir certinho o que cada um vai falar, tá? E para fazer os combinados, tá joia? Vocês estão me vendo e estão vendo a apresentação, é isso? Não, agora a gente tá vendo você e a parte dos alunos, agora a gente fez o slide. Você mudou pro slide agora, Pro. Isso, agora eu troquei pro slide. Isso, sim. Vamos lá. Qualquer dúvida você me chama, tá, Pro? Se der algum problema, você me chama. Tá bom, depois eu te grito aí. Pessoal, então, tá? Uma coisa importante, gente, a apresentação vai ser online, né? A apresentação vai ser na casa de vocês. Então é importante que, em primeiro lugar, deixa eu parar a apresentação por enquanto, que eu vou falar as dicas gerais, tá? É importante que vocês estejam num lugar tranquilo, tá? Um lugar que não tenha som muito alto, tá? Que não seja perto de uma janela, que seja para a rua, né? Que não seja perto de uma porta que tenha criança gritando. Então, um lugar mais tranquilo possível é melhor para vocês, né? Se concentrarem, se apresentarem, e é melhor para quem está assistindo, principalmente os professores da banca, né? Que vão estar com o foco direto em vocês, né? Olhando diretamente para vocês. Então, é interessante que seja um lugar que não tenha esse vazamento de som para não ficar ruído na hora de você apresentar, tá? Outra coisa interessante para vocês fazerem, gente, é pensar em limpar o cenário, tá?
Então, por exemplo, vamos supor que o João vai apresentar aí no quarto dele. Então, se ele puder, por exemplo, tirar ali a pantufa atrás da porta, né, fazer a cama bonitinho, deixar uma coisa mais arrumada, porque não que isso tenha a ver com a apresentação ou com o TCC de vocês, mas o visual que vai estar para a banca pode mostrar, assim, se a pessoa é organizada, se a pessoa não é, tá? Então, é legal a pessoa preparar um cenário. Eu já te garanto, Pro, que no meu quarto não vai ser por um motivo. Porque o meu quarto, como ele é muito pequeno e não tem uma luminosidade muito boa, não dá para me ver direito, porque tem que ter a luz da janela para me ver. Mas do lado da minha casa, tá tendo uma obra do lado da minha casa. Então, o pior lugar para gravar é no meu quarto. Tá bom, era só dar uma arrumadinha ali nas coisas, nas bagunças atrás da porta. Essas pantufas aqui eu deixo aqui porque não tem espaço em casa, Pro. Não tem espaço para sapato. Janela, ô, João, ela é muito usada no cinema, tá? Ela chama, acho que window light, alguma coisa assim. Então, é um fator aí, como fala, artístico, se você quiser. Mas vocês escolham o lugar onde vocês vão apresentar. Eu fiz um exemplo aqui hoje, ó. Por exemplo, tá vendo essa parte branca aqui, ó? É um armário, tá? E como eu mudei recentemente, tá vendo as caixas lá? Feio, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei o armário que tem rodinha, dei uma camuflada aqui, fiquei na frente das bagunças e ficou assim, né? Coloquei lá um artesanato rosa para ficar... Ô, Pro, se não tivesse falado nada, eu nem teria percebido, Pro. Se não tivesse falado nada das caixas, eu nem teria percebido. Não, mas assim, você não percebe, mas às vezes as pessoas da banca percebem, tá, João? Entendi. Então, falando no geral sobre banca de apresentação, tá? Outra coisa, gente, é interessante que vocês estejam pessoalmente apresentáveis. Então, assim, eu sei que vocês estão em casa, mas não dá para apresentar, por exemplo, o TCC de pijama. Então, tem que pôr... Você tá falando de mim, Pro. Não é por de você não, João. Eu tô de pijama, Pro, é verdade. Eu tô falando, gente, porque, né, na pandemia acontece muitas vezes da gente estar mais à vontade, tá com o cabelo todo desgrenhento, né? Então, vocês vão precisar abrir as câmeras no dia, tá? Vocês vão precisar aparecer, não pode fazer com a câmera desligada, tem que ser o mais parecido possível com uma apresentação que fosse presencial, tá bom? Então, eu tô aqui falando para vocês, mas no dia eu vou estar aqui com a minha câmera aberta, a professora Márcia vai estar com a câmera dela aberta e o professor Vasselon, que vai participar da banca, vai estar com a câmera aberta. E as pessoas do grupo que vão apresentar também estarão com a câmera aberta e também terá a janelinha dos slides, tá bom? Então, essas são as dicas iniciais para vocês pensarem num ambiente que não tenha muito ruído, num ambiente que esteja preparado, né? Vocês são da arte, né? Esteticamente preparado. Quer colocar um quadro seu, quer colocar, né, alguma coisa que você fez, quer colocar uma coisa mais artística, mas eu dou esse toque para você pensar, tá? No fundo, no cenário. Não assim, nem pensei nisso. Então, pensem nisso. E a questão do visual, né? Lembre-se, não precisa estar de traje a rigor, não precisa estar de paetê, nem de terno, tá, gente? Mas uma roupa que você se sinta à vontade, não se sinta preso, mas que não seja assim, tão à vontade, né? Que fosse para você ficar em casa sozinho. Você vai estar se apresentando para outras pessoas, tá joia? Vamos lá. Seguindo essa parte aqui inicial, gente, do que vocês têm que pensar para apresentar o TCC, né? Que hoje é uma orientação sobre a apresentação do TCC. Vocês precisam, antes, gente, do dia da apresentação, antes do dia, não é antes do horário, antes do dia, testar o seu computador. Se for pelo celular, testar o seu celular, testar a sua câmera. Por exemplo, por exemplo, a Larissa fala, Yasmin, vou te ligar, você vê aí como é que você tá me vendo. A Yasmin fala, vê aí como é que você tá me vendo e tal. E testa com o grupo de vocês. Pode testar assim, falar, mãe, pega esse link aí e vê se tá aparecendo, vê se tá entrando. Faz teste para não chegar no dia e falar assim, não tá funcionando, não tá funcionando. Porque assim, gente, quanto mais coisas interferir no dia, mais nervoso a gente fica, né? Mais apreensivo a gente fica. Então, se tudo der certo, a conexão der certo, o slide der certo, né? A câmera der certo, o microfone der certo, mais tranquilo vocês vão ficar para apresentar. E não vão precisar pensar em tudo isso, tá? Se fosse presencialmente, vocês não precisariam, né, pensar nessas coisas, só no slide.
Mas, gente, deixem, por exemplo, um plano B. Ah, eu vou apresentar no meu computador, eu testei um dia antes, eu testei 15 minutos antes e na hora não pegou. Já deixa um celular por ali, né? Já deixa meio que o link ali no seu WhatsApp, no WhatsApp, né? Que você mandou para alguém, que você possa, né? Você para sua dupla, você para o seu trio. Então, fique atenta nisso para ter, por exemplo, um plano B. Para que se alguma instabilidade acontecer, alguma coisa acontecer, você ter como, né, suprir. Claro que no dia pode acontecer, professor, nosso slide não entrou, aconteceu alguma coisa, tal. Então a gente passa vocês para a última apresentação e vocês vão ver se consegue resolver. Mas o melhor, gente, é já ter um plano B, tá? Para as questões tecnológicas. Microfone, computador, celular. Mas o meu slide, eu tinha ele aqui, só tinha ele, aí sumiu. Apagou do meu computador, não sei por quê, tá? Aí você fala, não, mas eu tenho uma cópia de segurança num outro lugar do computador, né? Uma cópia de segurança no meu e-mail e tal. Então façam isso, tá, gente? Isso tudo ajuda a vocês estarem mais tranquilos no dia, tá? Vamos lá. Terceira dica agora sobre a apresentação do TCC. Gente, precisa treinar. Como assim, professora, precisa treinar? Precisa treinar para apresentar o TCC. Então, vocês já sabem que vocês têm 15 minutos de apresentação. Então, vocês, quem é dupla, cada um vai falar 7 minutos. Quem é trio, cada um vai falar 5 minutos. Então, vocês têm 15 minutos para fazer a apresentação do TCC de vocês. Ai, professor, é muito injusto. Gente, é muito injusto, é muito apreensivo, porque você passou o semestre inteiro escrevendo o seu TCC para apresentar em 15 minutos. Então, às vezes, você faz uma apresentação que é muito grande e você fica com dó de cortar as coisas, porque você fala assim, isso é importante, isso é importante, isso é importante, eu não posso tirar, porque, na verdade, né, para nós, tudo é importante no nosso trabalho. Então, vocês têm que treinar. Então, vocês vão, durante essa semana, tá, gente? Antes do TCC, você vai treinar na sua casa. Então, você vai olhar para o espelho, ou você vai olhar para a câmera do seu computador, você vai pegar um relógio, você vai cronometrar, você vai pegar o celular, cronometrar. E aí, você vai apresentar para você mesmo, ou para sua banca, ou para sua mãe, para seu pai, ou para sua irmã, ou para sua namorada, para seu cônjuge, para seus netos, para seu irmão, qualquer pessoa. Então, você fala, senta aí e me assiste. Daí você vai fazer o quê? Vai fazer tudo o que você faria no dia do TCC. Então, você vai falar assim, boa tarde para todo mundo, boa tarde, membros da banca, boa tarde a todos que estão assistindo. O meu nome é Marcelo Castro e eu estou aqui hoje para apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que tem como título tarará, tarará, tarará. Então, você, quando for apresentar, você tem que ter treinado antes. Por quê? Nossa, porque na sua cabeça, gente, na sua cabeça você sabe o que você vai falar. Mas daí, na hora de falar, às vezes não sai. Então, faz parte. Eu vou gravar, eu vou pegar meu celular, vou pôr aqui no vídeo e vou gravar. Meu nome é João Crivelli e estou aqui com a minha dupla, que é o Rodrigo, para apresentar o nosso TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, que foi um artigo científico que tem como título tal. Nossa, errei aqui, puxa vida. Pode ser que no dia você erre. Então, você vai lá e grava de novo. O que vocês precisam fazer, gente, é treinar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, para quando vocês forem apresentar para a banca, não seja a primeira vez que você vai falar sobre o seu TCC. Se você apresentar para a banca uma coisa que você já falou uma vez, já falou 2 vezes, já falou 3 vezes, você vai em cada vez melhorando. E o principal, gente, adequando o tempo, tá? Então, a gente fala, tem 15 minutos para apresentação. Então, a Dona Rosa e a Valderez estão aqui. Então, são 7 minutos para a Dona Rosa, 7 minutos para a Valderez. Aí a Dona Rosa começa, ela fala, meu nome é Rosa, é Nunes, o nosso TCC tem o título tal, dela vê no slide, né? E nós vamos falar para vocês como que nós escolhemos nosso tema. Então, nosso tema foi assim, assim, assim. Vamos supor que a Dona Rosa demore 13 minutos. E aí a Valderez vai falar o quê? 2? Então, gente, tem que ser muito bem divididinho o tempo. Porque eu já vi banca de TCC que o aluno tinha que apresentar em 15 minutos. Ele pegou, só para falar da escolha do tema, ele gastou 7. Imagina. Aí, quando ele foi apresentar o TCC mesmo, ele teve que ficar correndo. Porque quando ele começou a parte 1,
A banca fez assim, ó, falta 2 minutos. Que a banca escreve aqui, tá? Falta 2 minutos. Aí o aluno olha e fala assim, nossa, eu nem comecei a falar a primeira parte. Aí ele começa a se bananar, começa a ficar nervoso, começa a comer tudo as coisas que precisava falar e fala tudo errado. Então, gente, é importante se organizar no tempo. Se o TCC tem 15 minutos de apresentação, gente, qualquer dúvida vocês vão anotando, que depois a gente vai conversando, tá? Sobre a apresentação, 15 minutos. O que é o ideal, gente, tá? Que vocês deixem 10 minutos dos 15 para a parte principal do TCC, que é o desenvolvimento, o tópico 1 e o tópico 2. Tem gente que tem tópico 3, tópico 4, né? Daí para a parte do desenvolvimento. Então, se você vai deixar 10 minutos para o desenvolvimento, você tem que deixar 2 minutos e meio para a parte, né, da introdução e 2 minutos e meio para a parte da conclusão. 2 minutos e meio tá bom para concluir e falar as principais referências, que eu já vou explicar para vocês. E 2 minutos e meio é para falar o quê? Introdução, ou seja, por que você escolheu o tema, por que o tema é relevante, qual que é o problema de pesquisa, qual que é o objetivo da pesquisa, qual que é a metodologia da pesquisa, e a introdução é isso, tá? Então, essa primeira parte tem que durar 2 minutos e meio. Então, gente, tem que ser muito objetivo, e é para isso, e agora eu vou compartilhar com vocês, é para isso que serve o slide, para vocês não ficarem viajando na maionese, tá? Se você olha o slide, coisas que você só vai ler e coisas que estão só em tópicos, você não precisa ficar lá se explicando. Então, eu vou orientar hoje vocês o que é para passar mais rápido e o que é para ficar mais tempo falando, tá? Porque, assim, me incomoda muito quando o aluno vai apresentar o TCC e ele não se preparou, gente. Não se preparou para apresentar. Não marcou tempo, não dividiu certinho as partes, e aí fica uma bagunça. Então, muitas vezes vocês têm um TCC bem escrito, bem elaborado, e chega na apresentação, não vou falar palavrão aqui, né? Mas dá uma zica. Por quê? Simplesmente porque o aluno não se preparou. Então, é importante, gente, a aula de hoje é para isso, que vocês se preparem para se apresentar, tá bom? Você pode salvar um trabalho que às vezes não esteja tão bom com uma apresentação boa, mas também você pode comprometer um trabalho que esteja ótimo com uma apresentação ruim, tá? O semestre passado aconteceu isso. Um grupo fez um TCC super bom, super bem escrito, chegou na hora, gente, parecia que era outro TCC, porque as pessoas da banca não sabiam falar sobre aquele TCC. Você perguntava, fui apresentar, e você fala, gente, mas a apresentação não condiz com o trabalho. Então, a apresentação tem que ser tão boa quanto está o trabalho de vocês, tá joia? Vou compartilhar o slide, e aí vocês vão anotando as perguntas para depois, no final, a gente fazer, tirar as dúvidas todas de vocês, tá joia? Então, vou apresentar. Deixa eu ver se eu apresento uma janela do que aqui, tá ótimo, do que a parte inteira, tá? Gente, vamos lá. Vocês têm aqui um slide, vocês estão vendo o slide? Sim, pro. Ótimo. Gente, então vocês estão vendo o slide, estão vendo, né? E vocês vão fazer o que em primeiro lugar? Vai lá, vai chegar no dia, eu vou falar assim, gente, pode colocar o slide, daí eu que vou presidir a banca, tá aparecendo o slide, gente, tudo bem? Vocês estão preparados? Tal? Então, a partir daí eu vou falar, daí eu vou apresentar vocês, tá? Agora teremos a apresentação do trabalho de conclusão de curso do aluno João Crivelli e do aluno Rodrigo. Aí, agora, a palavra está com vocês. Vocês têm 15 minutos para a apresentação e depois tem as arguições da banca. Você vai falar, professora, o que é arguição? Já deu medo só disso. A arguição é que depois que você faz a apresentação, os membros da banca podem fazer perguntas, podem fazer comentários, podem fazer elogios, tá? Então, a banca, você vai apresentar 15 minutos, depois a banca vai falar. Se a banca te perguntar alguma coisa, você vai responder, tá? E aí, depois a banca se reúne sozinha, a gente sai da sala virtual,
né? A gente desliga o nosso som, a gente conversa pelo WhatsApp e a gente decide pela aprovação ou não e pela nota. Então, é assim que funciona uma apresentação de TCC, tá? Então, eu vou apresentar vocês e vou falar. Então, agora vocês têm 15 minutos. Gente, eu falei 15 minutos. O que vocês têm que fazer aí na casa de vocês? Pegar o cronômetro e bater 15 minutos. Aquele cronômetro que vai girar do contrário ou cronômetro normal, porque você tem que ir olhando. Nossa, eu já falei 2 minutos e meio. Então, assim, vou dar uma encurtada na outra parte. Você... Professora. Calma aí, João. Você tem que ir gerindo o seu tempo. Claro que eu que estou na banca, eu geralmente faço um papelzinho. Faltam 5 minutos, depois outro papelzinho. Faltam 2 minutos, e aí um papelzinho falta 1 minuto. Aí não adianta você estar lá na introdução e ver assim, falta 1 minuto. Você fala, oh, meu Deus do céu, e agora? Então você tem que ir olhando o seu tempo ali, tá? Fala, João. Não, Pro, uma coisa que eu já notei isso aí. O temporizador, ele é um negócio que ele funciona como tempo também. Ele faz a mesma coisa que o cronômetro. Colocar o temporizador, ele Sim. funciona que nem um cronômetro, porque eu uso muito o temporizador para calcular o tempo que eu vou falar. Usar o temporizador, ele dá o mesmo tempo do cronômetro, não é? Sim, só que a sua cabeça tem que estar programada para ler o cronômetro ou o temporizador. O temporizador vai ter assim, falta 7 minutos para acabar. O cronômetro não. Eu falei 7 minutos. Entendi. Então, tanto faz o cronômetro ou o temporizador, tá? Entendi, você tem que fazer é controlar seu tempo, tá? Uhum. Ou então, vocês não vão estar junto, né? Mas geralmente, quando é ao vivo, a colega que fala, ó, tantos minutos, tantos minutos. Mas vocês precisam controlar o tempo, tá, gente? Por isso que eu falei, treina na frente do espelho, cronometra, porque às vezes você vai falar assim, eu vou falar a minha parte do TCC. Então eu tenho que falar 7 minutos, porque meu amigo vai falar mais 7. Aí você vai apresentar no espelho, falou 30. Então você tem que fazer isso para cortar. Por isso os treinamentos, tá? Então vamos lá. Então, quando eu der a palavra para vocês, eu vou falar que vocês têm 15 minutos para apresentar o TCC de vocês. Então, vamos para o slide. Gente, vocês vão pegar o slide e vão falar assim. O título do nosso trabalho de conclusão de curso é A Importância da Reciclagem no Ensino da Artes na Escola. Acabou. Você vai ler o título e não precisa falar. É a importância da reciclagem na educação da artes, porque é importante, né? Tem muito lixo no planeta, então não é para ficar explicando nada nessa hora, tá bom? Lê o título, né? Lê o título aí olhando para a tela. O título do nosso estudo é A Importância da Aliás, nós mudamos, né, dona Rosa e Valdereza? Ficou lindo? Do lixo à arte. A importância da reciclagem no ensino da arte na escola. Ficou legal mesmo. Porque o título é legal ter um toque assim mais diferente, né? Mais bacana, mais artístico, mais provocador, do que aquele título mais formal. Então, falou o título do lixo à arte. Não é para ficar explicando, gente, porque o lixo pode virar arte e tal. Não. Explicou, acabou. Do lixo à arte. A importância da reciclagem no ensino da arte na escola. Próximo slide. Acabou. Não é para ficar explicando nada, tá, gente? É só para ler. Próximo slide. Escolha do tema. Então, você vai falar, João, a escolha do meu tema se deu porque eu estudei, né, numa escola especial, quando eu estava no ensino médio, e quando eu comecei a fazer o curso de artes na faculdade, eu fiquei pensando, nossa, se tudo isso que eu estou vendo aqui, de metodologias de ensino de artes, eu tivesse tido na minha escola, eu teria um ensino muito melhor de artes. Então, o que me levou a escolher esse tema foi a minha experiência no ensino médio e depois o meu contato com os conteúdos na faculdade. Acabou. Não é para já explicar o trabalho nesse tema, tá? O que você falou, resumiu bem. Porque eu falaria, se fosse eu falando, nossa senhora, eu ia ter uma metralhadora, João, pelo amor de Deus, hein, João? Eu vou me controlar, Eu vou tomar maracujá, vou tomar maracujina. Toma maracujina, gardenal, rivotril, o que você quer saber? Rivotril não, pelo amor de Deus, Rivotril vai me desmaiar, Rivotril vai me desmaiar, pelo amor de Deus, Toma um coquetel de maracujina aí. Não, mas no dia. Beleza, João, vamos continuar. Alguém cortou o microfone dele e ele caiu. Gente, o João me explicou, aí o Rodrigo, olha, eu nunca tive contato, né, com educação especial,
Mas quando eu fiz faculdade, né, também conhecendo o João, ele contando da experiência dele, e eu também me interessando, quando eu tive uma disciplina que falou, eu achei bacana. Acabou, gente, acabou. Não é para ficar contando quando eu nasci, né, a vida inteira. É só, resumidamente, o porquê que você escolheu aquele tema, tá? Vamos falar, o Alex não tá aí, então vamos falar dele, brincadeira. Olha, o tema do nosso trabalho foi escolhido, da minha parte, por causa da minha, né, experiência pessoal como negro, como militante, né, do movimento negro, e aí eu comecei a me questionar por que na minha escola da educação infantil eu não tive, né, referências, e aí eu decidi aprofundar agora, quando eu estou fazendo faculdade, porque eu ainda continuo, né, nessa luta de que o movimento negro seja reconhecido como um conteúdo importante. Pim, acabou. Então não vai ficar dando palestra, tá joia? Então, se vocês quiserem, vocês podem dividir assim. Uma pessoa fala do seu motivo, a outra pessoa fala do motivo dela e a outra do motivo dela. Ou se vocês quiserem falar assim, ó. Nós vamos dividir e a Larissa vai falar do motivo. Então a Larissa vai falar do dela e do da Yasmin. Pode ser também. Ó, eu e a minha colega, nós escolhemos esse tema por isso. Não precisa nem às vezes dividir. Eu por causa disso, a Yasmin por causa daquilo. Nós escolhemos porque durante a faculdade, nós nos interessamos, dentro da disciplina tal, pelos jogos teatrais. Então, pode ser um motivo só, não precisa ser necessariamente um para cada um, tá, gente? Mas é assim, é rápido. Não é nem coisa de 1 minuto, tá, gente? De 30 segundos. Não que você tenha que cronometrar e falar assim, eu tenho que falar em 30 segundos. Não, mas não é para ficar se alongando, porque, gente, é batata. Toda vez que o aluno que está apresentando o TCC, ele começa a se explicar, ele se embanana e começa a colocar o carro na frente dos bois. Ele começa a explicar coisa que é lá do desenvolvimento, aonde? No objetivo. E não é, tá? Então, a parte introdutória, que tem 2 minutos e meio, é rápida e rasteira e objetiva, para depois você poder falar bastante na parte do desenvolvimento. Vamos lá, terceiro slide. Objetivo da pesquisa. Gente, é para ler. Ler. O objetivo da nossa pesquisa é verificar a importância dos jogos teatrais na formação integral do sujeito. Por causa disso, não lê e acabou. Tá? A pessoa que vai dividir o trabalho, eu falo essa parte, que é mais fácil. Lê, eu falo assim, né, gente, porque eu tô pensando que vai ser presencial, mas eu sei que não vai ser. Então, lê. O objetivo do nosso trabalho é, como falar, analisar a importância da reciclagem no uso de materiais para as aulas de artes. Não, acabou. Só lê o objetivo, tá? Dúvida, gente, que é só para ler o objetivo? Não, né? Então não vai ficar se explicando lá. Meu objetivo é isso por causa disso, por causa disso. Não. Justificativa. Bem rapidinho e bem simples. E todo mundo vai falar isso aí, não é? Olha, esse trabalho que a gente fez, a gente considera que é importante porque outros professores podem ler, né? Deixa eu tirar o som do meu celular, gente. Porque outros professores podem ler o trabalho, então ele vai se constituir com bibliografia sobre o tema, né? Mais uma bibliografia sobre o tema. Que mais? Se for, por exemplo, o da Dona Rosa, porque é um tema atual e que ele precisa ser, né, revisitado ou então atualizado a todo momento, e ele pode gerar debates no meio educacional. Acabou, gente. Lê essas 3 aqui, ó, contribui para o... Quer ler? Ó, o nosso trabalho justifica por 3 motivos. Porque contribui para o... Vocês vão ler, ó, gente, dica, hashtag fica a dica, tá? Vocês vão estar lendo a tela do computador, não vão? Ó, não precisa nem decorar, gente, vai estar na cara de vocês. Vocês vão ler isso daqui, ó. Justifica-se porque pode contribuir para o aprimoramento de educadores e psicopedagogos sobre o trauma. Claro que, né, isso daqui é do outro trabalho. Gente, mesmo que vocês leiam, que não tem problema, porque a gente não tem como saber, nem pode impedir, leiam como se vocês não estivessem lendo. Então, vocês falam assim, ó, justifica-se porque ele pode, põe umas palavras assim, ele pode contribuir para quê? Para o aprimoramento dos professores, dos educadores. Então, você leu, mas você deu uma cara de que você não leu, que você sabe falar. Olha aqui a outra parte, ó. Se você falar assim, ó, vocês vão, às vezes a pessoa está nervosa. Justificativa. Justifica-se porque pode gerar
debates entre profissionais da educação sobre o tema. Gente, todo mundo vai saber que você leu. Então, você vai falar o quê? Você vai ler, mas você vai falar assim, então, um outro motivo desse trabalho ser importante é que porque ele pode gerar alguns debates entre os profissionais de artes. Pim, acabou. Terceiro, e um terceiro motivo que nós pensamos, você fala, nós pensamos, já dá uma cara que você não está lendo, que você está falando da sua cabeça. E um terceiro motivo é porque esse trabalho nosso, ele pode se constituir, né, ser um material para uso bibliográfico, para outras pessoas lerem. Aí, então fala essas 3 coisinhas e ponto final, passa reto. Gente, não fica se alongando, tá joia? Slide 5, metodologia de pesquisa. Gente, tirando o caso do Marcelo e do Rafael, que é um estudo de caso, todo mundo vai ler isso daqui. Só que vai dar aquela cara que não tá lendo, lembra? Olha, vocês apresentando. Então, a nossa pesquisa, ela é uma pesquisa do tipo bibliográfico, que segundo o autor Severino, e ele escreveu um livro em 2018, ele fala que consiste em estudos que recolhem e interpretam materiais bibliográficos de obras já publicadas sobre o tema em questão. Não quer falar certinho? Quer, né, na sua cara? Olha, nossa pesquisa, metodologicamente, ela é do tipo bibliográfica. Por quê? Porque nós pesquisamos em obras que já foram publicadas sobre esse tema para fazer o nosso estudo. Gente, vocês estão me ouvindo? Pessoal? Sim, viu? Caiu minha conexão aqui do computador, tá? Eu estou reiniciando o modem, então eu liguei no celular para não ficar muito ruim para vocês, tá bom? Aqui. Diferente agora. Vai aparecer a parte de baixo, que não é igual. Então, eu estou tentando reconectar aqui no computador, mas vamos falar que parte nós está justificativa, né? A gente não vai ter o slide agora, mas eu vou explicando para vocês e já estou tentando reconectar aqui, tá bom? E aí quando reconectar, eu volto com o slide, tá? A gente fala na metodologia, né? Então, gente, quem for falar da metodologia, né, a pessoa do grupo que vocês escolherem para falar a metodologia, fala exatamente o que está escrito. Olha, a metodologia do nosso trabalho é uma metodologia que se chama do tipo bibliográfico, porque a gente pesquisou em outras obras que já foram publicadas sobre o tema que a gente escolheu. Ponto. Não, gente, não se enrola, tá? Não se enrola. Porque o Severino não sei o quê, porque não sei o quê. Não se enrola. Lê isso e fala assim, próximo slide. Aí vai para o próximo slide, tá bom? Gente, então, essa parte que é a primeira, que é a capa, onde você vai ler o título. Depois, a escolha do tema, onde vocês vão relatar brevemente por que vocês escolheram aquele tema para estudar,
tá? O terceiro slide, o objetivo da pesquisa. Gente, todos os objetivos começam com um verbo no infinitivo. Se você chegar lá e não falar esse verbo, a pessoa vai ver o quê? Não sabe o que é um objetivo, essas pessoas. Então, é verificar, analisar, né, os verbos que eu coloquei para vocês, aliás, que vocês colocaram, e alguns eu só, né, troquei para ficar mais científico, ou melhor, mas começa com um verbo. Verificar a importância dos jogos teatrais na formação integral do indivíduo. Então, lê o objetivo, passou para o próximo slide, mas fala o verbo certinho, não tenta falar com as suas palavras, não, tá? Justificativa. De novo, o que é justificativa, professora? Por que o seu trabalho é importante? Por que justifica você fazer um trabalho desse? Gastar seu tempo, gastar o tempo dos professores, né, e etc. Então, o meu trabalho, ele se faz importante, ele se justifica por isso, tá bom? Anair Silva, quem é? Ai, Anair Silva tá perguntando quem é, assim. Oh, meu Deus, é idiota. Manda, fala que é Yasmin. O que ela tá falando? Quem é a Anair Silva? Gente, o microfone tá aberto. Anair, é a Yasmin? Tá jóia, Yasmin. Porque você tava com o nome de Yasmin, né, Yasmin? Acho que caiu, você entrou no nome de outra pessoa. Não tem problema, é só para eu saber quem é, tá? Porque senão, que nem a Walter está com outro nome, aí eu perguntei e deu tudo certo, tá jóia? Já resolvido. É que eu estranhei, porque tava com... essa pessoa não tava, mas agora tá. Aliás, adorei esse quadro, maravilhoso. Esse nome aí. Ah, tá jóia. É que eu caí também, Yasmin. Então, caiu você, caiu eu, caiu todo mundo e deu essa zica, tá? Vamos lá. Gente, o meu computador já voltou, tá? Então, eu vou lá colocar para vocês o slide de novo. Mas nós estamos... Então, essa primeira parte, gente, é bem rápida, tá? Elas são... É 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo, essa primeira parte do título. Pronto, agora voltei. Vamos lá. Gente, então recapitulando, tá? Deixa eu sair aqui. Vamos recapitular. Eu estava falando sobre a importância desses 5 primeiros slides ser mais rápido, tá? Ser mais só leitura mesmo, sem maiores explicações. A não ser a questão da escolha do tema, que é legal você falar de uma maneira pessoal, tá? Então, eu vou aqui apresentar a tela de novo do slide para a gente ir seguindo. Vamos lá. Então, gente, de novo, ó. Capa é para ler o título. Escolha do tema é para vocês falarem por que escolheram o tema. Objetivo é para ler o slide e passar para o próximo. Justificativa. Ler ali meio, né, de uma forma não muito mecânica, passar para o próximo. Metodologia de pesquisa. Tirando a do Marcelo, todo mundo vai falar... Isso, Marcelo vai falar, é uma pesquisa do tipo, né, pesquisa de caso, porque analisou como que é, um nicho específico, né, pessoas específicas, um caso específico, mais ou menos isso. Depois tem a introdução. Gente, a introdução, você vai colocar por tópicos. Então, a introdução, o que você falou na sua introdução do seu trabalho? Tá? Foi o objetivo, por que você escolheu o tema, justificativo, problema. A única coisa que você não falou ainda da introdução é como você dividiu o trabalho, tá? Então, aqui na introdução, você vai colocar sempre por tópicos, tá, gente? Por que é melhor por tópico, gente? Porque não dá a tentação de você ficar lendo. Senhora, mas eu preciso ler que eu não sei direito. Aí você coloca um papel sulfite aqui em cima do seu computador. Você coloca o seu caderno aqui em cima do computador, você coloca do lado, assim, um caderno, tá? E aí você lê ele no caderno. Não precisa ficar lendo no slide. Então, por tópico, é mais legal. Como que você colocaria o tópico? Você vai falar um pouquinho sobre o tema, tá? Então, reciclagem de lixo. Então, a dona Rosa e a Valderes falam, então, a reciclagem do lixo, hoje em dia, é uma coisa muito importante, porque os aterros sanitários estão lotados, o ser humano não sabe mais onde põe lixo, se cogitou até mandar para o espaço sideral. Então, é necessário que se faça, né, urgentemente e
de uma forma mais eficiente reciclagem do lixo. E essa reciclagem é boa para o planeta, é boa para as pessoas, né? É boa para a atmosfera, e é boa também para o ser humano ser mais sensível, mais consciente. Então, essa reciclagem, ela pode ser feita onde? Né? Quem pode contribuir para reciclar os materiais que precisam ser reciclados? As escolas. Então, se as escolas tiverem uma consciência ecológica de utilizar os materiais, né, lixo reciclado dos próprios alunos, ele pode contribuir para esse mundo melhor, para esse tema que está tão urgente. Então, vai falar um pouquinho do tema. Quanto, professora? 1 minuto, gente, não é para ficar lá dando palestra sobre o tema que vocês vão falar depois. Né? O tema de vocês é a educação especial, os jogos teatrais, a reciclagem, a cultura afro-brasileira. Quem mais eu não falei aqui? O ensino do desenho. Então, o desenho tem várias técnicas, né, da pessoa desenhar, então tem várias formas também de ensinar. O desenho que a gente está enfocando aqui é o desenho tal, né, e também a gente vai falar do desenho para pessoas com necessidades especiais. Então, essas pessoas que a gente está falando, que a gente enfocou no nosso trabalho, são pessoas com como que fala? Dificuldades de aprendizagem ou deficiência cognitiva, né? Mais especificamente essa. Então, vai falar um pouquinho do tema, do que é o tema que vocês estudaram, tá? Nesse slide da introdução. E depois você vai falar da divisão do trabalho. Você pode fazer o tópico. O nosso trabalho foi dividido em 2 partes. Então, a primeira parte nós vamos falar da importância da reciclagem. Aí a terceira, a importância da reciclagem. A outra parte é a importância do ensino da artes, e o terceiro é a metodologia de arte com reciclável. Tá? Então, você vai falar como que seu trabalho foi dividido. Então, a nossa parte do trabalho do desenvolvimento, ela tem esse tópico, coloca o nome do tópico, e esse tópico. Tem só 2? Fala os 2. Tem 3? Fala os 3. Tem grupo aí que tem 4, 5 tópicos. Fala. Coloca aqui escrito, tá, gente? Divisão do trabalho. Tópico 1. O lixo no mundo. Tópico 2. Tópico 2. A importância da reciclagem. E tópico 3 foi a reciclagem na aula de arte na escola. Então, né, o nosso trabalho se divide em 3 tópicos, sendo o tópico 1, o lixo no mundo, o tópico 2, a importância da reciclagem de materiais, e o tópico 3, a reciclagem nas aulas de arte na escola. Acabou. Então, a introdução, como você já falou, né, objetivo, problema, justificativa, escolha do tema, você vai falar só isso. Um pouquinho do seu tema, né, 1 minuto. E a divisão no trabalho. Ok. Agora, gente, chegou o astro rei, a parte mais importante da apresentação de vocês, que tem que durar 10 minutos. Então, gente, aqui até o slide 6, você vai estar olhando no relógio. Se você passou de 5 minutos, se você passou de 2 minutos e meio, você vai ter que tirar um pouquinho da parte do desenvolvimento, ou da conclusão. Tá? Se você falou menos que 2 minutos e meio, eu falei 1 minuto. Então, você vai ter que falar mais no desenvolvimento. É mais ou menos isso, por isso que vocês vão controlando o tempo, tá? E por isso que tem que treinar. O desenvolvimento, vamos supor que cada um do grupo, gente, tem que dividir assim, tá? No desenvolvimento, cada um do grupo tem que falar um tópico. Então, a maioria dos estudos tem 2 tópicos. Então, vamos lá. A Valderes vai falar um, a Dona Rosa vai falar o outro. Mas o do Alex tem 3. Então, o Alex vai falar um, o Bruno vai falar o outro e o Neto vai falar o outro. Não pode uma pessoa não falar do desenvolvimento do trabalho. Não, professora, mas o Marcelo vai falar tudo. E o Rafael só vai falar a conclusão e a introdução. Não. Tem que ser dividido. As 2 pessoas que fizeram o trabalho têm que falar sobre o desenvolvimento do trabalho, tá? Então, cada um fala um tópico, estuda um tópico. Gente, professora, mas é melhor estudar os 2. Claro,
Vai que chega lá, a pessoa tá tão nervosa que não consegue falar nada, e aí a pessoa da banca vai falar, ô Marcelo, como o Rafael tá muito nervoso, fala você então. Aí você fala, não sei, não estudei essa parte. Então, assim, vocês dois fizeram um trabalho juntos, então vocês têm que saber de tudo do trabalho. Claro que você vai estudar melhor para apresentar a sua parte, mas se acontecer qualquer coisa, você tem que apresentar a parte do amigo, tá bom? Mas se atenham a cronometrar a sua parte e tal. Mas, gente, isso pode acontecer, tá? De você, por exemplo, a banca chegar, a Márcia falar, Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão das pessoas com o déficit de atenção, como é que você faria. Daí você vai falar o quê? Essa parte não é minha. Não pode, tá, gente? Vocês têm que responder tudo sobre o trabalho. Então, se a banca direcionar a pergunta assim, eu quero perguntar para o João, ele não pode falar, não, vou passar para o Rodrigo responder. Não, o João que tem que responder. Então, gente, vocês têm que saber o trabalho como um todo. Só na hora de apresentar que vai dividir. Então, cada um fala um tópico. Professora, mas o meu trabalho tem 4 tópicos e 2 pessoas. Então, cada um fala 2. Tá? Gente, desenvolvimento são 10 minutos. Então, se tem 2 tópicos, 5 minutos para cada tópico. Treina. Se tem 3 tópicos, 3 minutos para cada tópico, tá? Então, dividam aí sobre a questão dos tópicos. Então, coloca aqui no desenvolvimento. Tópico 1. Então, você vai escrever lá, né? A importância, né? Tópico 1, de novo. 1. Aí vai escrever lá o tópico 1. Se você quiser fazer sobre o tópico 1, gente, mais tópicos, tá? Então o Marcelo vai falar aqui das técnicas de ensino do desenho. Então, ele vai falar assim, tipos de desenho. Ele vai falar técnicas de ensino. Ele vai falar dos materiais de desenho. Então, ele pode colocar subtítulos ali. Gente, eu não aconselho. Eu tô proibindo? Não tô proibindo, vocês podem colocar. Eu não aconselho colocar coisa escrita, como que fala? Frase inteira, parágrafo do trabalho. Né? Eu aconselho a colocar tópicos e você não sabe, você pega um papel, escreve e põe do lado do computador. E fica aqui, Põe, sabe aonde? Deixa o computador mais em pé e põe em cima do teclado aqui, ó. Aí você vai lendo ali. Não precisa colocar, ler no slide, gente. É muito feio, é muito deselegante quando tá escrito uma coisa assim no slide e a pessoa que tá apresentando lê aquilo. Porque daí a pessoa fala assim, para ler, até eu leio, né? Eu posso pegar um slide de coisas escritas e ler e falar que foi eu que fiz. Então, assim, tem pessoa que tem o dom da oratória, da apresentação, né? Então, assim, procurem colocar tópicos, porque a banca vai entender o quê? Que você sabe aquilo que está falando, mesmo que esteja na folha, na frente do seu computador. Você sabe, não deixa aparecer na câmera a folha, tá, gente? Calma aí, professora, o meu objetivo não vai fazer isso, deixa aqui disfarçado, tá? Sem aparecer, faz quando é que você não tá vendo. Teleprompter, tá, gente? Que nem no Jornal Nacional. Vamos voltar lá, gente. Então, a parte do desenvolvimento, você pode colocar tópico 1 e esses subtópicos embaixo. Professora, mas não deu tudo aqui. Aí você vem aqui do lado esquerdo, você vai colocar assim, duplicar o slide. E aí apareceu outro slide de desenvolvimento. Aí você coloca aqui tópico 2. Aí, vamos supor que o Rafael vai falar sobre o desenho para alunos com... Como que é o termo lá, Marcelo? Com dificuldades cognitivas. Déficit cognitivo. Isso, com déficit. Não sei se assim que escreve, não, tem um I, né? Não, tem um C. Não sei, gente. Déficit cognitivo. Aliás, já apareceu ali, né? Déficit cognitivo, tá? Gente, fiquem atentos à letra, tá? Eu quero uma letra um pouco maior. Aqui, ó, né?
um pouco maior, para ficar bonito, para todo mundo enxergar, porque, né, Márcia não enxerga direito, Cláudia não enxerga direito. Ah, eu quero colocar cor diferente, né? Então eu vou lá e coloco, eu quero colocar um destaque aqui para esse tópico, então eu vou colocar aqui de cor, eu vou colocar um azul, vai ficar lindo aqui, um roxo, adorei, ficou maravilhoso o roxo, cor roxo. Então pode, né, fazer um slide ficar bonito. Professora, mas eu queria colocar o quadro do Basquiat, que os alunos com déficit cognitivo foram lá visitar. Coloca, pega um outro slide aqui, ó, duplica o slide de desenvolvimento, tira as coisas que você já pôs e põe lá o quadro do Basquiat, tá? Só deixa desenvolvimento para quem está assistindo saber que você ainda está no desenvolvimento, tá? Nossa, eu falei tudo errado para vocês. Desenvolvimento, pedi para colocar o tópico aqui, né? Mas você pode também colocar o tópico assim como título do slide. Tópico 1, aí colocar os subtópicos aqui, e o tópico 2, os subtópicos aqui, título 3 e etc, tá? Aqui, 3, quem tiver 3, né? 4, quem tiver 4. Gente, então, a parte do desenvolvimento, né, que são a parte grossa, o importante do trabalho de vocês, estudem, como que fala? Treinem na frente do espelho, cronometrem, apresentem para vocês mesmo no celular, grava você apresentando, depois assiste e fala, vixe, olha, fiquei coçando o nariz o tempo todo, olha, fiquei mexendo no cabelo, igual a Cláudia, o tempo todo, nossa, falei 355 né. Então, gente, grava e vê a sua apresentação, vê se tá bom, faz uma autocrítica, tá? Fala para o seu colega de TCC, apresenta para mim. Vamos lá, dona Valdres, apresenta para mim. A Rosa vai falar, para quê? Porque eu quero ver. Depois eu apresento para você. E aí você fala, então, mas fala assim, ficou muito tempo, vocês vão se ajudando, tá joia? Gente, passou a parte do desenvolvimento, vocês vão ter usado os 10 minutos, tá? Então, vocês usaram 2 minutos e meio, mais ou menos, para o começo da apresentação, 10 minutos para a parte do desenvolvimento, e aí vai chegar a parte das conclusões, considerações finais, tudo a mesma coisa, tá? Aí você coloca, ó, por tópicos, os principais pontos que você vai falar. Gente, é importante aqui, na conclusão, você voltar ao problema. Olha, o nosso problema de pesquisa era, os jogos teatrais contribuem para a formação integral do sujeito? Então, diante dessa pergunta, quais foram as respostas que a gente achou? Então, a conclusão, na verdade, são as respostas da pergunta, tá? Então, você vai falar assim, então nós concluímos que os jogos teatrais, eles são importantes para a formação, né, integral do aluno, por causa disso, e vai falando as coisas que fazem os jogos teatrais são importantes, porque trabalha a autoestima, trabalha a desinibição do educando, né, trabalha com a questão da colocação, dele ser visto, né, da timidez, porque trabalha também a questão do cognitivo, da improvisação, da criatividade. Então, vocês vão falando, né, o que os jogos teatrais contribuem para a formação integral do ser humano. Tem bastante coisa. Eu peguei um TCC muito engraçado. Não é erro, tá? É normal, acontece. Mas tinha um TCC que tinha aquela conclusão que a Érica fez da importância da capoeira. Então, tava lá. A capoeira é importante para a formação dos alunos porque traz a coordenação motora, não sei o que. Eu falei, gente, mas o trabalho deles é sobre outra coisa. Aí eu vi que eles só não tinham retirado, né, do texto. Então, eu só arrumei ali, né, dei uma arrumada, mas eles tinham colocado embaixo. O nosso tema, né, é por causa disso, a conclusão, desculpa, é por isso, né, que a gente chegou à conclusão que sim. Então, respondendo a pergunta, é importante. Agora, gente, vocês podiam ter uma hipótese que não teve para ninguém, mas a hipótese negativa, sabia? Então, por exemplo, a Yasmin e a Larissa podiam falar assim, olha, nós concluímos que os jogos teatrais não contribuem para a formação integral do sujeito. Eles só contribuem se o sujeito for seguir uma carreira de ator. Então, isso seria uma hipótese negativa, porque você respondeu a pergunta dizendo que não. Mas isso existe? Existe. Não foi o caso de nenhum de vocês.
Mas, gente, ó, coloque por tópicos os principais pontos que vocês vão falar. Então, assim, olha, fala das referências. Gente, as principais, não precisa colocar todas, tá, gente? Nós usamos 15 referências bibliográficas, mas as principais são essas aqui, tá? As demais estão no nosso trabalho, que estão com vocês. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante, anotem aí antes de eu abrir para perguntas. Gente, falem alguns autores na apresentação, na parte do desenvolvimento. Introdução não tem autor, tá? E conclusão não tem autor, é só vocês. No desenvolvimento, você pode falar. Então, segundo João Ferreira de Araújo, em 1996, ele refletiu que se não se reciclar o lixo, 90% do lixo a partir de agora, até o mar vai acabar em 2050. Então, fala o nome do autor. Ah, professora, mas eu posso escrever no slide? Pode. Aí você lê. Gente, para Santana, pode falar o nome inteiro. Para Débora Regina Santana, 1996, ela refletiu isso, ó. E lê, tarará, tarará, tarará. Porque quando você... A Márcia, gente, adora isso. Se vocês não falarem nenhum autor, a Márcia vai falar, ué, mas vocês não pegaram ninguém para ajudar vocês a pensarem, né? Uma pessoa mais experiente, a Ana May Barbosa, Então, ela gosta que fala autor, e é importante, gente, chamar pegar algumas citações do trabalho de vocês e pôr na fala de vocês. Quer colocar no slide? Melhor ainda. Então, quando você for explicando as coisas, daí você fala, inclusive, o autor, eu faço assim, né? O autor tal, ele diz que, né? Ele escreveu o quê? E lê a citação. Então, se você citar lá na sua apresentação, uns 4, mais ou menos, né? Fizer umas 4 citações, tá bom. Mas não é uma regra. Pode ser 5, pode ser 6, pode ser 2, pode ser 3, mas cita autores, tá, gente? Não vai... Senão a Márcia vai falar o quê? Achismo, isso daqui? Ela fala sempre isso, né? É achismo? Você achou que isso? Não. Você concluiu, você refletiu, você questionou de acordo com o que você leu nesse autor e nesse autor. Então, até na conclusão, você fala, olha, os principais autores que nós utilizamos ajudou-nos, olha que bonito, a chegar à seguinte conclusão. Sim, o conteúdo da literatura afro-brasileira está ausente da escola de educação infantil. Por qual motivo? Por causa disso, está infringindo qual lei? Essa, né? Então, assim, coloca mesmo os tópicos. Mas lembrem na parte do desenvolvimento de colocar alguns autores, tudo bem? Ufa, terminei, gente. Ah, deixa eu falar do final, calma aí. Gente, importante, tá? Quando vocês terminarem, ó, presta atenção. Olha, nós gostaríamos de agradecer muito as pessoas que estão aqui na banca, que estão doando um pouco do seu tempo, que leram o nosso trabalho. Muito obrigada, né, a vocês por participarem aqui desse momento tão especial. Gratidão. Qualquer coisa, gente, tá? Quer colocar no final uma frase? A gente queria terminar com uma frase da Ana May Barbosa que diz: a arte é o pilar, a espinha dorsal da vida da pessoa. Ana May Barbosa. Então pode. Então a gente queria concluir com uma frase de uma autora que a gente gosta muito. Já vamos aproveitar para agradecer a banca, agradecer os nossos colegas, né, de turma, agradecer nossas famílias, que nós tivemos ausentes muitas vezes, escrevendo nosso trabalho. Então, mas principalmente aqui os professores da banca que aceitaram avaliar nosso trabalho. Aí a pessoa já fica, ai, que lindos. Gente, conquista ali a pessoa, tá? Então, não esqueçam no final de não vai fazer, acabou. Fala, então, para finalizar, a gente gostaria de agradecer os professores, né, o Vasselon, a Márcia, que toparam participar aí da banca. E, gente, cuidado com gíria, tá? Não é para falar, e aí, mano, nosso objetivo é papá e tal. Não, gente, é linguagem formal, é linguagem acadêmica, tá? É o mais polido possível. Então, evita gírias,
Tá? Evita falar assim, nossa, esse final foi foda. Não vai falar isso, gente, pelo amor de Deus, tá? Então, assim, nossa, olha, foi bem difícil de concluir a pesquisa, teve bastante, assim, obstáculo, foi bem desafiador. Não vai falar, foi trash, hein? Foi trashão. Então, né, gente, tem que ser uma apresentação bem tranquila, com linguagem, né, formal. E é isso, gente. Então, só isso que eu queria falar para vocês não esquecerem de agradecer a Márcia e o Vasselon, que vão estar na banca de vocês, que vão ter lido o trabalho antes, que vão estar ali. Agora vamos abrir para perguntas, ou no chat, ou levantar a mão aqui, onde está escrito levantar a mão aqui embaixo. Deixa eu fazer uma ordem. Fala, Marcelo, que levantou a mão. Deixa eu anotar aqui a ordem. Seguinte, Cláudia, Diz. tudo bem? Boa tarde a todo mundo. Olha só, todo mundo vai ter a ordem de apresentação, né? No dia 9, aquela que está lá no grupo. 1, grupo 2, grupo 3, no dia 10 vai ser grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Isso, que são 6 Que horas que começa? Vamos lá. Quanto tempo cada um tem? Basicamente, que horas começa o grupo 1, que horas começa o grupo 2, que horas começa o grupo 3, geralmente, quanto tempo de apresentação? Tá, joia, ótimo, Marcelo, vamos lá. As bancas vão iniciar às 14 horas, mas 1h30 você já tem que estar ali no computador, teclando, tentando entrar, né, vendo se está tudo certo. 14 horas inicia a primeira apresentação. Então, eu que vou presidir a banca, eu vou falar, estamos aqui reunidos virtualmente no dia tal, a tal hora, para apresentação de banca de TCC. Tem toda uma formalidade, tá, gente? A gente não pode deixar esse momento de formalidade de lado, que é importante. Vamos chamar o primeiro grupo para a apresentação do TCC, que é o aluno Marcelo, Bruno e Euclides Neto, né? Segundo, não é. É o Alex, Bruno e Euclides, para fazer a primeira apresentação. Vai falar, meninos, tudo bem? A câmera tá ok? Fala alguma coisa para a gente testar. Coloca o slide, tá? Vocês podem mandar o slide para mim pelo WhatsApp, que eu no dia coloco, tá? Que é mais fácil do que vocês ficarem se preocupando. E aí é só vocês falarem, pode passar, professora, pode passar, professora. Eu vou passando os slides para vocês, tá? Ou se vocês souberem e quiserem compartilhar, também pode. Só vocês ficarem aí em apresentar, né? Você está apresentando, deixa eu tirar a apresentação aqui. Vocês colocarem aí embaixo, apresentar agora, e irem no computador de vocês e procurar o arquivo, tá? Então, vocês podem decidir. Mas, geralmente, Marcelo, a primeira banca é das 2 às 3, a segunda banca das 3 às 4, e a terceira banca das 4 às 5. Eu falei das 2 às 18, das 2 às 6 da tarde, né, ou das 14 às 18, porque entre trocar um pessoal e outro, né, às vezes os professores da banca fazem mais pergunta para um grupo e aí passa o tempo, então a gente dá essa 1 hora aí para regular. Mas, gente, o que é importante? Grupo do dia 9, todos os grupos têm que estar às 2 horas, desde a primeira banca até a última. Então, não é para falar assim, eu sou grupo 3, o meu é 4 horas. Não, gente, todo mundo entra às 2 horas, tanto na quarta-feira como na quinta-feira, tá bom? Porque é uma regrinha de convivência, de elegância, que você também assista a apresentação dos outros colegas. E outra, gente, quando você assiste a apresentação dos outros colegas, você aprende também. Você vai falar, nossa, ele fez isso, tem que tomar cuidado, né? Olha, tal, tem vantagens e desvantagens de ser o primeiro, de ser o segundo, de ser o último, tá? Mas a gente tem que, todo mundo tá na sala às 14 horas. Então, gente, professora, mas eu trabalho. Então, já conversa com o patrão, tenta trocar o horário, né? Chora as pitangas, vai doar sangue, alguma coisa assim. É uma coisa importante na vida acadêmica de vocês, tá? Então, já estamos aí com 1 semana de antecedência, né? E vocês já sabiam antes, né? Que era dia 9 e 10, para conversar com os referidos patrões, para pedir, né? Convidá-los para a banca. Outra coisa que vocês podem fazer é convidar a família, tá, gente? Cônjuge, namorado, amigos. A banca é pública. Só não pode as pessoas participarem, tá? Então vai lá, tá
tá o Alex apresentando, mas meu sobrinho quer fazer uma pergunta aqui. Não pode, tá, gente? A única pessoa que pode fazer pergunta são os membros da banca. Então, a banca é pública, mas é assim, a apresentação é pública para qualquer pessoa assistir. Então, você pode convidar quem você quiser e a gente também, tá? Mas, geralmente, 1 hora cada banca, tá, Marcelo? Uma começa às 2, a outra começa às 3, a outra começa às 4, tanto no dia 9 como no dia 10. Vocês têm 15 minutos de apresentação, mas é 1 hora por quê? 5 minutos para apresentar vocês, 15 minutos da apresentação de vocês, 15 minutos das organizações da banca, 15 minutos para vocês responderem, 15 minutos para a banca se reunir, dar nota e aprovar ou não. Então, por isso que é 1 hora cada banca. Como é que é? Como é que é? Então, são 15 minutos de apresentação. Não, vocês têm 15 minutos para apresentar. É isso que vocês têm que ficar atentos. Quem for apresentar as 2, já sabe que a apresentação vai durar das 2h05 às 2h20. 15 minutos vocês vão falar. Aí depois a banca vai falar. Aí a banca, se perguntar alguma coisa para vocês, vocês vão responder. Aí depois, terminando, né, as arguições da banca e a fala de vocês novamente, se tiver pergunta, porque às vezes só tem elogio, gente. Às vezes a pessoa fala, não, tá ótimo, a apresentação foi boa, não tem pergunta nenhuma. E aí a banca se reúne mais 10 minutinhos para ver a nota, se passou ou não. Aí volta a banca aqui e fala, então, do dia tal a tal hora, o TCC tal foi aprovado com a nota tal, parabéns a todos, bate palma e termina. Aí terminou uma banca, deu 1 hora de né, todo esse processo. Aí 3 horas provavelmente começa outra. Mas vocês têm que saber que é das 2 às 6. Tá, vocês vão ter, compromisso. E a gente manda os slides para você quando? Pode ser no dia mesmo, um pouco antes da apresentação. Quer mandar um dia antes, 2 dias antes, ou quer mandar hoje, pode mandar, tá? Mas eu prefiro que seja no dia, umas meia hora, 1 hora antes da apresentação, porque já fica ali no WhatsApp, né? Bem assim, recente, eu não preciso ficar procurando lá a vida inteira. E vocês fazem Aí vocês me passam e eu reproduzo aqui no meu computador, tá? Em PowerPoint. Sim, PowerPoint, gente. Gente, eu não vou corrigir os slides de vocês, tá? Eu tive uma aula que eu ensinei como é que faz o slide, né? Tem o modelo, tem as regrinhas que eu, né, passei para vocês, tem todos os tópicos lá, né, para uma boa apresentação, e aí vocês vão fazer de acordo com o que vocês acham que fica interessante para a apresentação de vocês e vão apresentar no dia, tá? Não vai fugir muito daquilo que eu dei de modelo, tá, gente? Nem pode. O que vocês vão fugir é colocar os autores de vocês, teve gente que colocou, né, algumas figuras sobre algumas coisas do tema do trabalho, ótimo, tá? Mas não é para trocar o modelo da apresentação do slide, nem colocar, né? Mas eu quis inventar um tópico aqui, tópicos especiais. Não, gente, segue aquilo lá que é garantia de sucesso. Né, 20 anos que eu faço trabalho, 20 anos que eu apresento trabalho em congresso, as normas científicas mudam muito pouco, né? Então, assim, vai por mim. Vai por mim que vocês passam de ano. Vem comigo que vocês passam de ano. Vai lá, agora, Gilvan. Tudo bem, Marcelo? Respondi? Beleza. Qualquer coisa, gente, surgiu dúvida. Eu tô treinando em casa, deu uma dúvida. Me manda o WhatsApp, que a hora que der eu respondo. Vai lá, Gilvan. Gilvan não quer mais falar? Tem o João e o Alex. Oi, professora. Diga, Gilvan. É a respeito tem que participar das 2 apresentações? Gilvan, o seu caso, Gilvan, que eu sei que você está em horário de trabalho, tal, você vai tentar falar com o seu patrão se você consegue ficar das 2 às 6. Se ele falar, Gilvan, perdeu o emprego, querido. É das 5 às 6, acabou. Olhe lá. Aí você me manda uma mensagem e a gente conversa o seu caso específico, tá bom? Mas, a princípio, se você tiver liberdade aí, convida o povo do emprego para assistir, entendeu? Mas se tiver liberdade aí, seu patrão, se for mais bacana, tenta com ele para prestigiar os seus amigos também
e aí você já vai ficando tranquilo, já vai entrando no clima, né, do que entrar, apresentar, sair e correr. Tá bom? Mas depois a gente vê o que tá, Giovana? E no caso, tem que participar dos 2 dias que eu falo? No dia 9 Não, e no dia 10? gente. Desculpa, então, que eu interpretei errado. Se você vai apresentar no dia 10, você precisa ficar das 2 às 6 do dia 10. No dia 9, você não dá para participar, não tem como eu pegar 2 dias no trabalho, não precisa, tá? Eu convidei a todos que quiserem participar dos 2 dias, assistir os amigos, dar uma força, né? Tá lá, aí pode ser dos 2, mas assim, você tem que participar das 2 às 6 do dia, que é a sua apresentação. Preferencialmente. Eu vou conseguir participar das 2 às 18, normal. Que bom, Giovana, fico feliz. Ok? Responde, Gilvan. Então vamos lá, João, depois o Alex. Vai, João. Professora, então Diga. é o seguinte, pela questão de ficar das 2 às 6, tranquilo, meus pais já sabem disso, eu falei com meus pais até antecipado já, meus pais são meus chefes, então não tem problema nenhum sobre isso. Melhor, né? Ajudou. Aí, tipo assim, eles falaram que no dia 9 eu não vou trabalhar mesmo, então eu vou ter tempo para estudar, vou ter tempo para fazer as coisas certinhas. Uma coisa que eu até fiquei pensando nisso, sobre o slide, eu e o Rodrigo, a gente tem um slide aqui para a gente estudar. Quando a gente for estudar o slide para a gente falar ali, pra gente, assim, no dia, para a gente falar cronometrado, certinho ali, eu tenho uma coisa que eu fico com muito medo disso. Quando alguém fala assim, você pode ler o slide para você, assim, falar com as pessoas, mas sem que as pessoas percebam que você está usando o slide, porque assim, quando eu faço minhas coisas no Condor, eu tenho 2 telas, eu tenho a tela 1 e a tela 2, só que eu não posso deixar muito longe uma tela da outra, senão parece que eu tô vendo a tela do lado aqui, eu vou falar assim, mas porque eu não tô olhando pro lado? Então, eu tenho que centralizar as telas de uma maneira que fique certinha para eu ver o pessoal da banca. Então, tipo assim, eu posso meio que colocar as 2 telas e ler o meu trabalho sem ficar muito na cara que eu tô usando uma cola, assim, para falar sobre o assunto, não é para dar na cara mesmo, é para fazer disfarçadamente. Gente, sim. A questão do slide por tópicos é para ajudar vocês a apresentarem. Uhum. Não é bom ninguém ler nada, né? Não ser objetivo o problema. Tá? Os tópicos é para lembrar. Eu vou falar de o lixo na Terra, o lixo no planeta. Então, você tem que falar sobre lixo no planeta. Aí você vai ter a sua colinha, a sua fichinha, o seu computador, seu caderno ali do lado para se você dá uma olhada. Tá? Geralmente, TCC presencial, o aluno fica com uma ficha assim na mão, tá? Porque se ele dá uma olhadinha, mas não pode ficar assim apresentando, ó. Assim, dá uma disfarçada, mas vê aí a sua tela, tal, que eu nem entendi direito. Eu posso falar assim, no nosso trabalho a gente fez 2 tópicos. Os 2 tópicos, cada tópico tem 4 temas. Se a gente for falar de cada tema ali vai ser muita coisa. Então eu vou escolher um tema para falar, o Rodrigo vai escolher outro. Ou então, o nosso estudo teve 4 temas. Coloca lá no slide. Aí você lê. O tema 1 é esse, o tema 2 é esse daqui, e lê, não tem problema. Para você ter uma lê ideia, tópico, gente, não tem problema. Não pode ler a explicação. Para você ter uma ideia, desses 8 temas, entre aspas, porque cada tópico tem 4 temas, desses 8 temas, 2 tem a ver comigo, que foi a minha experiência de arte no Colégio Pauliceia, e um é do Rodrigo, que ele falou um pouco do que ele acha da arte. Então, ou seja, a gente tem 3 tópicos da nossa Então, avaliação. você vai apresentar 2 e ele vai apresentar 1. Ou a gente pode falar assim, eu falo os meus 2 juntos, porque é basicamente o que eu tive no colégio, é o que eu vivi no colégio. Pode ser. Porque eu vou falar pra você... Gente, o que você falar tem que ser fruto do seu estudo, João, não do que você no colégio. Então, pra você ter uma ideia, no meu colégio, eu tive um estudo de arte muito fraco. Eu não conhecia Ana Barbosa João, no meu não colégio. conta agora, João, você vai contar no dia do TCC, sem Desculpa. Você se acerta aí com a sua tela que vai dar tudo certo. Não, sim, eu já vou combinar com o Rodrigo já também, porque o Rodrigo ficou com um pouco de dúvida sobre como vai apresentar a câmera. O Rodrigo falou comigo sobre isso aí, como vai abrir a câmera dele, porque ele tá usando o celular, ele não tá usando o computador, Rodrigo. Mas você no celular dá para abrir a câmera, você põe a câmera, o celular em algum lugar, né, que você, vou usar um copo aqui, vou pôr meu celular aqui, vou fazer uma base, uns livros e vou me posicionar. Gente, cuidado,
Porque tem umas pessoas assim que corta a cabeça, pessoa dando aula assim, então. Entendi. Meu TCC é esse, ó. Ou então a Márcia é muito assim, ó. Então, gente, ó, o meu TCC, gente, vocês são da arte, vocês têm que ter noção de enquadramento, né? Então, não quero que apareça meu papo. Não vai deixar o computador embaixo aqui. Eu acho que eu tô alinhado aqui. O computador alto vai colocar isso, já vai colocar 5 livros e vai centralizar assim, ó. Nem muito teto, nem muito corpo. Mais ou menos aqui, ó. Então, cuidado quando for abrir a câmera, testa, tá? Porque bom, você tem pode que ter um enquadramento também para ficar bonitinho, gente. Ó. Não, pode deixar, Pro. Mas valeu pela Alex, dica já, Pro. Valeu pela dica, tá? Qualquer coisa você me manda mensagem, João. Dou as pode dicas deixar, Pro. Blogueirinho para vocês. Fala, Alex. Gente, eu quero lembrar a todos, antes do Alex falar, que essa aula está sendo gravada e quem chegou depois vai assistir o começo da aula, tá? Porque eu não vou falar tudo de novo. Vai lá, Alex. Será que o Alex caiu? Ixi. Não, o Alex tá aí. Cadê você, Alex? Você não, acho que já a dúvida do Alex já foi sanada, Alex? Ou... Não. É que eu tô com 3% de bateria. Acho que meu celular vai descarregar a qualquer segundo. Eu tô voltando da escola pra casa. Gente, olha só. Você tá onde? É que eu tô indo pra casa. Eu tô indo pra casa agora. Eu só preciso tirar uma então dúvida. Tá bom. Qualquer coisa você me manda também mensagem, mas diga. Não. Só sobre os slides. A gente pode, por exemplo, pôr um slide à parte com algumas outras informações, tipo de estatísticas referente ao nosso trabalho. Pode. As leis, o gráfico, estatística. Se você te ajudar, você falar para a banca, olha, tantos por cento das escolas do Brasil não trabalham isso. Põe lá, lógico que pode sim. Tá bom, é porque não trabalha... Aqueles slides que eu mandei, gente, o importante são os tópicos. Se você tiver que colocar no tópico 1 mais 3 slides cheios de quadro do Basquiat, coloca. Tá? Se for ajudar vocês a explicar melhor o trabalho, coloca. Não tem que ser assim, tem que ser 5 slides, tem que ser 9 slides. Não tem número. Não, calma aí, o Alex tá falando. Tá bom, a minha dúvida era exatamente essa, isso aí sanou já, obrigado. Professora. Meu computador não tem câmera. Celular professora. com coisa na tua... Poder chegar no meio do TCC, minha bateria tá acabando. Voltou? Gente, vocês estão me ouvindo? Caiu, sim. Voltou. João. Professora, eu vou sair um pouquinho que meus pais estão pedindo minha ajuda. Eu vou muito rápido ajudar meus pais ali. Se eu não voltar, a senhora não se preocupa, tá? Que meus pais estão movendo uma geladeira ali. Eu vou ajudar eles, tá bom? Tá bom, João, beijo. Beijo, Pro. Mas eu vou assistir o resto da aula se você precisar, tá bom? Beijo, Pro. Tá bom. Gente, é o seguinte, são 17h21. A gente passou 20 minutos do nosso horário, mas não tem problema. Hoje eu estou disponível só para vocês. E quem já tirou todas as dúvidas, quem acha que tá ok, que, não, orientado eu tô, quero ver na hora se vai sair, tá? Mas se dediquem, pensem com carinho nessa apresentação, se esforcem, se preparem, que é o segredo do sucesso, tá? Se preparem, treinem, que dá tudo certo. Agora a gente só vai se encontrar no dia da banca, tá bom? Na quarta-feira, às 14h. Eu mando o link, mas a gente vai usar esse link aqui mesmo para fazer a banca, tá? Esse link das nossas orientações. E aí a gente se encontra na semana que vem, na quarta e na quinta. Tá? Na quarta e na quinta, tá bom? Se vocês não tiverem dúvidas, podem sair. Eu vou ficar mais tempo aqui. Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida ou quiser falar comigo, eu estou aqui à disposição, tá? Um beijo, obrigada pela atenção de vocês e pela paciência, né? Espero que tenha ajudado a aula vocês, que vocês façam uma excelente apresentação no dia. Professora, obrigada pela compreensão, tá?
Imagina, obrigada a você, Val. Tá tranquilo aqui. Obrigada mesmo. Se esforcem, vai dar tudo certo. Como Vai diz sim, Como diz Fernando Sabino, no final tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou ao Obrigada e final. tudo de bom para a senhora. Tá bom? Professor, Tudo de bom, bom final de semana, gente. Força na peruca. eu fico assim meio confusa. A senhora falou que Diga, dona Rosa. são 15 minutos, dividido 7 para cada uma, e depois, aí, vai tendo mais minutos. É assim, dona Roda, vocês vão dividir, eu falo sobre a escolha do tema, aí a Valderes fala o objetivo, aí eu falo o problema, aí a Valderes fala, né, os tópicos, vocês vão dividir igualitariamente, não tem que ser assim, eu começo, falo 7 minutos, acabou, ela fala 7, pode ir alternando, mas não pode assim, a dona Rosa fala 12 minutos e a Valderes fala o tema. Então, tem que ser dividido, assim, igualitariamente. Não é cronometrado, 7 minutos para a Valder, 7 para a Dona Rosa. 7 para cada uma, eu entendi. Tá? Mais ou menos igual. Professora, pode dividir. 7 para cada uma. Não é 15 para cada uma, 7 para cada uma. Grupo do Alex. Eu entendi. 5 para cada uma, 3 pessoas. Eu estou perguntando o seguinte, são 15 minutos, né, para a gente conseguir fazer isso, né? Para vocês aprenderem, é isso. Apresentarem o TCC de vocês. Né? Eu acho que tem que ser... Oi? Tem que ser 15 minutos, não pode... Cortou um pouquinho, pode não. Né? Não pode ultrapassar os 15 minutos. Gente, se passar de 15, nós vamos cortar vocês. Olha, acabou o tempo, infelizmente. Então é melhor falar em 15 minutos. Ou seja, professor, o mais rápido que passou, apresentar, melhor, né? 30 segundos. Passou 30 segundos, 1 minuto, a gente dá o desconto. Mas a pessoa deu 15 minutos, ela tá lá na introdução, a gente vai falar, amiga, desculpa, mas não pode. Né? Porque daí compromete as outras apresentações, compromete o tempo das pessoas da banca e etc. Então, por isso que eu falei, treina. São 15 minutos? São 15 minutos. Não vai falar, não é até 15, é 15. Não, senhor, mas eu falei 2 minutos, não tá bom? Não, 15. Professora, vai ser esse mesmo link? Vai ser esse mesmo link, tá? Mais fácil, que todo mundo já tem. Tá certo. Obrigada, viu, professora? Imagina, obrigada a você. Qualquer coisa, me manda um WhatsApp que eu tiro as dúvidas de vocês durante a semana, tá, gente? Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigada por tudo, tá? Boa tarde. Um abraço para todos. Boa tarde, um abraço, gente. Quem mais Obrigada. quer fazer pergunta? Obrigada a você, Valderes. De nada. Vamos lá, ainda tá o Alex. Nossa, o Alex tá com 3% bom, hein? Gilvan, ou ele já chegou em casa. Gilvan. Não, eu lembrei que eu tô com o notebook, eu conectei o celular no notebook para carregar. Ah, você chegou em casa, então? Não, tô na rua. Peguei o Uber para Mas que tecnológico, você tá na rua com notebook, com você cuidado, hein? Não, mas eu tô dentro do carro, eu tô dentro do carro. Não tá dirigindo, né? Não. Tô, professor. Com o notebook, com o celular. Então tá bom, Alex. Já que você colocou o notebook aí, já tá mais tranquilo. Alguma mais dúvidas, Alex? Ou só bisoião? Não, era só aquela mesmo. Muito obrigado. Queria então, saber tá bom. Da minha nota. Que nota? Antecipada, ué. TCC? Do TCC? 10, ué. Olha, eu espero que todos tirem 10. É lógico. Eu não espero menos brincadeira, gente. Eu espero que vocês tirem 10. Eu torço para que vocês vão bem, né? Afinal de contas, eu que orientei. Se vocês forem mal, vão falar, olha, Cláudia, gente, olha lá, Eureka, chama Eureka ainda, Marcelo? Eureka! Já mudou de nome tantas vezes, brincadeira, só 2, né? Olha lá, Poqueca, Eureka. Eu não sei nem quem é, nunca vi, mãe. Tadinho, tô com sono. Que linda, Marcelo. Eureka, ela já foi nanquim, né? Que eu tô sabendo. Só azar. Mas as perguntas também vão fazer parte de 15 minutos? Não. 15 minutos é só para vocês apresentarem. É de vocês, ninguém pega. Terminou, vocês, eu vou falar assim,
Agora a gente vai dar a palavra para a banca examinadora e eles vão fazer as arguições. Aí, primeiro, a professora Márcia. Aí a Márcia vai começar a falar. Vocês conhecem. Então, ela vai falar do trabalho, né? Porque ela vai ler o trabalho, ela vai falar da apresentação. Se tiver bom, ela vai elogiar. Se tiver bafão, ela vai falar, gente, né? Isso não pode acontecer, isso tá, né? Tal, então eu queria dar uma... geralmente ela é bem macia. Ela fala assim, queria dar uma dica para vocês, que se vocês forem publicar esse trabalho, vocês têm que corrigir isso aqui, isso daqui, tal. Ela vai dando, né? Ninguém vai chegar, gente, em vocês esculachar. Tá? Se vocês estão indo para a banca, é porque vocês têm condições de passar. Quando o trabalho tá ruim e não tem condições, a gente nem deixa ir para a banca, tá? Então você tem condições de passar. Se você chegar lá e fizer uma apresentação péssima, você pode reprovar. Então, por isso que eu falei, treina, estuda, que vocês escreveram um trabalho, vocês vão conseguir apresentar o trabalho. Ah, mas eu comprei o trabalho. Então, você lê o trabalho lá e você entende o trabalho que você comprou. Né? Eu acho que ninguém comprou o trabalho, mas mesmo que acontecer, você vai lá e estuda. Estuda e incorpora que aquilo é seu. Mas vocês escreveram o trabalho, então vocês vão saber apresentar, vocês vão saber... E se a Márcia perguntar assim, Marcelo, mas se você for dar aula de desenho para um menino de 13 anos que tenha um problema tal, como que você vai fazer? Você vai saber. Você trabalha com isso, você estudou isso, né? Você vai falar, então, segundo a Ana May Barbosa, tem que ser primeiro isso, depois isso, então eu entraria assim, faria assim. Se ela perguntar alguma coisa do trabalho, ela pode falar assim, ó, Gilvan, você poderia falar um pouquinho mais para mim sobre a questão da história do artesanato? Porque eu achei um pouquinho, né? Eu fiquei mais desejosa de saber um pouco mais, né? Você falou um pouquinho da história, mas você viu alguma coisa sobre o artesanato no Oriente também ou só no Ocidente, Gilvan? Aí o Gilvan falou assim, então, professora, nós não estudamos a parte do Oriente, né? Porque a parte ocidental é aquela que marca mais, né? A história do mundo, mas a gente sabe que existe, né, um artesanato lá também, mas não foi foco da nossa pesquisa. Ou então, não, professora, que eu priorizei falar os mais importantes, mas no Oriente a gente viu uma passagem pequenininha, assim, num dos autores que falava isso. Então, as pessoas vão fazer perguntas, gente, sobre o trabalho de vocês, tá? Então, não tem muito, assim, como que fala? Não tem muito segredo. E o tempo das perguntas é a parte, tá? A parte, não é os 15 minutos de vocês. Marcelo já apresentou o trabalho, já sabe como é que é, né? Ô, Cláudia... Vocês sabem que o Vacellon fala mais do que eu, vocês sabem disso. Nós vamos disputar quem fala mais. Então, o Vacellon fala pra caramba, eu falo pra caramba, a Márcia fala pra caramba, a gente também tem uma história, né, afetiva com vocês, a gente já foi professor de vocês, a gente gosta de vocês, a gente tem, né, simpatia por vocês, a gente admira vocês. Então, assim, o Vacellon vai fazer uma pergunta e dar uma palestra sobre cultura afro, como que é? Cultura afro. Daí você fala, meu Deus, gente, não entendi nem a pergunta. Então, na hora da pergunta, gente, vocês estejam com um caderninho para anotar. Não, o Vacellon pediu para eu falar da história do artesanato no Oriente. Para quando você for responder, você falar, não se perder também. Tá bom? Então, isso daí é importante também. Fala, Alex. Fala, Alex. Cláudia. Oi. É eu, Gilvan. Fala, Gilvan. Ô, Cláudia, sobre a apresentação. Sim. Eu estava ouvindo, né? Uma dúvida que eu fiquei é o seguinte. Quem começar, no caso, aqueles 2 minutos e meio que você falou sobre a parte do início, certo? Da apresentação. Sim, o título, o problema, o objetivo, a metodologia e a introdução. Sim, então, aí até chegar no desenvolvimento, no caso, que vai ser o tópico 1, né? A pessoa que iniciou, ela já pode dar sequência no caso, para facilitar ao tópico 1 ou não? É melhor modificar? Cada um. Pode, Gilvan, mas é assim. Não pode uma mesma pessoa falar o título, o problema, o objetivo, a metodologia, a introdução, tópico 1, e aí a outra fala o tópico 2 e a conclusão. Meio esquisito, né? Então, na primeira parte, já tenta, assim, dividir para os dois já, sabe, quebrar o gelo, os dois já desengasgar, os dois já botar a cara ali.
Então, assim, quando for no título, no objetivo, que é só para ler, já coloca um fala uma, outro fala outro. Daí depois, na hora da apresentação, você pode. Eu falei a metodologia, a introdução, já vou engrenar meu tópico. Daí o outro fala o tópico dele e a conclusão. Mas no começo, dá uma dividida, né? Assim, para senão a pessoa que fala tudo no começo, tá assim, ó. Então, se um falar um pouquinho e depois dar uma engatilhada nas falas maiores, aí eu acho que é melhor, tá? Ok. Obrigado. Eu quero falar ainda. Diga, Alex. Cláudia, digamos que a gente estenda 5 minutos, por exemplo, da nossa apresentação. Isso tem um peso? Vamos lá. Vocês têm 15 minutos para apresentar. Eu vou levantar a plaquinha, tá, Alex? Falta 5 minutos. Se falar falta 5 minutos e está na introdução, corre. Vai fazer o quê? Você vai falar, não, deixa quieto, eu vou normal aqui e... Não. Aí eu vou colocar, eu vou escrever, tá? Faltam 2 minutos. Eu vou colocar assim, ó. Só que eu vou colocar espelhado, né? Gente, vocês vão ver. Aí você vai falar, meu Deus do céu. Aí você tem que tentar, corta um pedacinho, fala um pouco mais rápido. Claro, o Alex, que se você... Já diz o quê? Não se prepararam direito. Por isso que eu falei, vocês têm uma semana para ensaiar, para cronometrar, para deixar redondinho, 15 minutos. Se passar, é assim, dei uma gaguejada, esqueci uma parte, voltei, né? O slide deu um treco, daí pegou nosso tempo, mas assim, ensaia para falar 15, não 20, tá? Não, tudo bem, obrigado. Se passar, tem que ser alguma coisa da hora, assim, que você... acabei me empolgando na explicação de alguma coisa lá, né? Tipo, mas melhor treinar... Cora. Melhor treinar para fazer 15, tá bom? Tá bom, obrigado. Não gosto muito quando passa, não. Eu já fico o nariz torto, assim, tipo... Cláudia, o fato da gente estar entregando esses TCCs e serem trabalhos de conclusão de curso, e a gente querer divulgar isso depois, porque eu vou querer divulgar esse trabalho depois, porque eu acho que está muito legal. Sim. Eu queria saber se ele vai ser divulgado em alguma revista, quando a gente pode divulgar isso? Então, Marcelo, o trabalho, né, vai ser apresentado semana que vem, e aí vocês são livres para publicar. Caiu, Marcelo. Oi. Que parte que eu tava? Não, que sobre a publicação. Então, você vai apresentar. Se você falar assim, Cláudia, mandei para uma revista hoje, por mim não tem problema. Não vai falar para ninguém. Falar, já foi aprovada, já está publicada. Cláudia, já publiquei lá na Pan-Americana. Deixa quieto. Não comenta, tá? Mas a partir da hora que vocês apresentarem, vocês podem mandar para revistas científicas, para a revista da Ítalo, né? Desde que esteja no... Eu pedi para vocês fazerem no formato da revista da Ítalo, que é fácil vocês depois mandarem para, né, para publicação, para publicação não, né? Para verificação se dá para ser publicado. Mas para outras revistas é só vocês adequarem ao modelo que as revistas pedem, tá? No meu caso, eu pensei que todos os TCCs fossem ser publicados na revista da Ítalo. Eles não são, tá? Eles ficam uma cópia para Ítalo, né? É uma cópia digital, que é o arquivo só, e não é publicado na revista da Ítalo nada, tá? Não tem publicação de nenhuma forma do TCC. Não tem uma revista de TCC, nem um anais de TCC, nada assim. Então, para ser publicado, vocês, os autores, que têm que ir atrás. Mas como é que a gente faz para ir atrás, se a gente depende de vocês?
Onde que vocês dependem da gente, gente? A revista da Ítalo, se vocês entrarem lá no site da revista da Ítalo, tem lá, como que fala? Publicação, né? Envie para o e-mail tal, um arquivo nessas regras. Então, como vocês já fizeram no arquivo, né, do modelo da Ítalo, é só vocês entrarem na página da revista da Ítalo e ver lá para qual e-mail que manda para publicar, tá? Eu sei que, por exemplo, a Márcia faz parte da comissão científica da revista da Ítalo. Então, vocês podem até falar, Márcia, no dia da apresentação, fala, Márcia, você sabe dizer para a gente qual que é o e-mail, né, para a gente publicar na revista da Ítalo, mas é só você entrar no site da Ítalo, na revista científica, que tem lá o e-mail, Marcelo, tá? Para você poder mandar para publicação. Não depende Você pode passar o link desse e-mail ou a parte da revista que tem esse e-mail? Posso, dentro do site da Ítalo aí. Eu posso. A gente já pode mandar o artigo antes de apresentar? Não, vamos fazer. Marcelo, é melhor assim, ó. Apresente o TCC, de repente a Márcia ou o Bacelon propõe algum ajuste, alguma melhora, aí você propõe, né, uma publicação já com algum ajustezinho feito. Porque muitas vezes os professores da banca falam, olha, eu propus aqui um autor para você introduzir, eu mudei aqui uma frase para ficar melhor, então eu vou te mandar para você melhorar o seu trabalho. E aí você, para publicar, é legal esperar apresentar para ver se tem alguma melhora, tá? Olha, às vezes a banca fala assim, uma coisa que eu não vi. Olha, essa bibliografia aqui tá errada, né? O nome do autor tá faltando o A aqui no meio. Então, eles veem também essas coisas. Então, é melhor esperar, Marcelo, a partir da semana que vem. Aí eu passo para vocês no grupo, tá? Tem a revista lá da outra faculdade, que eu trabalho também, que eu posso passar para vocês, o e-mail para mandar, tá? Sem problemas. E vocês podem pesquisar também na internet, revista, né, científica de artes, de educação, né? Mandar arquivo, que vocês vão encontrar várias que pode ser, que você pode mandar o arquivo. O arquivo não, né? O artigo. Mas daí tem algumas que pedem uma formatação diferente, né? Com colunas, algumas com menos páginas, mais páginas. Aí vocês vão adequando o artigo de vocês para mandar para as revistas. Tem revista que pede inédito, tá? Então, por exemplo, revista da Ítalo. Você só pode publicar na revista da Ítalo se for inédito, se você não tiver publicado em nenhuma outra revista. Se você mandar o artigo para eles colocarem no Google e ver que está em outra revista, eles não publicam. Então, tem que ver as regrinhas das revistas e tal. Mas eu passo para vocês depois. Tá. Depois, vou pedir para a banca no dia. Vou pedir, vocês indicam algum, vocês acham que algum trabalho aqui, né, pode ser indicado para publicação em alguma revista? Vocês têm algum contato? A gente pede para eles também. Se você puder falar no grupo, isso seria bom, porque eu tenho vontade de publicar o artigo, porque para mim é importante. Tá bom. Mas eu passo sim, Marcelo, mas vamos esperar primeiro apresentar para ver se tem alguma sugestão de mudança, tal, de melhora, daí depois a gente parte para essa etapa, tá? Da publicação. Valeu. Então tá joia. Então, até semana que vem. Tchau. Tchau. Pessoal, então a gente está terminando aqui às 17h40, quase 2 horas de orientação de como se apresenta um TCC, né? Dicas para apresentação do TCC. Até a próxima.